Bom, pessoal, vamos lá. Nossa atividade 3 da apostila 3, página 17 da apostila. Nessa semana a gente vai tratar da crise do sistema feudal. Eu vou fazer a leitura com vocês aqui desse primeiro trecho, depois eu vou fazer uma explicação breve de como vocês vão fazer os exercícios e aprofundar aí o conhecimento de vocês, tá? Vamos lá. O crescimento demográfico, isso é, a população estava aumentando, observado na Europa a partir do século X, modificou o modelo autossuficiente dos feudos. Lembra, na Idade Média vigorava a ideia de que você precisava produzir aquilo que você necessitasse. Precisava da camisa, você produzia a camisa. Então, disso que ele está falando, do modelo autossuficiente. Entre os séculos XI e XIII, a população europeia mais que dobrou. O aumento das populações impulsionou o crescimento das lavouras e a dinamização das atividades comerciais. Quer dizer que eles estavam produzindo mais comida e estavam criando aí formas de comércio cada vez mais distantes. Por que o comércio é importante? Porque primeiro que ele faz com que as pessoas se conheçam em locais cada vez mais distintos. Depois, eles trazem produtos que não estão disponíveis numa determinada região. Vamos dar um exemplo de como o comércio afeta a nossa vida nos dias de hoje. O celular que você está segurando nas mãos para assistir a aula, ou o computador que você está utilizando para assistir a aula, ele tem partes que vêm de vários lugares do mundo. Ele tem um CPU que vem da Finlândia, ele tem um sistema de hardware que vem da Coreia do Sul, ele tem um sistema operacional que vem dos Estados Unidos. Então o comércio ele é muito bom para a sociedade porque ele consegue juntar o melhor de cada lugar do mundo para oferecer o melhor para você. Continuando. No entanto, essas transformações não foram suficientes para suprir a demanda alimentar daquela época. Olha lá. Embora a lavoura estivesse crescendo, não tinha comida para todo mundo. Nesse período, várias áreas florestais foram utilizadas para aumento de regiões cultiváveis. O que ele está dizendo aqui? Que o pessoal estava derrubando as florestas para construir áreas de cultivo de alimentos, transformar em plantações. A discrepância entre a capacidade produtiva e a demanda de consumo retraiu as atividades comerciais e a dieta alimentar das populações se empobreceu bastante. As pessoas não tinham o suficiente para viver. Em condições tão adversas, o risco de epidemia se transformou em um grave fator de risco. No século XIV, a peste negra, grave isso aqui, se espalhou entre as populações causando uma grande onda de mortes, que ceifou aproximadamente 1/3 da população da Europa. No século XV, o contingente populacional europeu atingia a casa de 35 milhões de habitantes. Bom, o que a nossa atividade 3 está dizendo? Que aquele sistema criado na Europa, que a gente leu na nossa aula número 1, que vocês leram na apostila no capítulo 1 da apostila número 2, né? Aquele sistema dos feudos, dos nobres, dos servos e do clero. Que esse sistema começou a entrar em crise. Por quê? Porque não havia comida para todo mundo. Não havia tecnologia suficiente para produzir os alimentos necessários. E as pessoas, pela falta de comida, começaram a sofrer de desnutrição, tá? Quando a pessoa fica desnutrida, o sistema imunológico, isso é, os soldadinhos que você tem no corpo que o defendem das bactérias, eles ficam enfraquecidos. E aí a população europeia começou a sofrer uma série aí de doenças. A principal delas foi a peste negra. E aí, inclusive, o texto ele fala que a peste negra ela vai ceifar 1/3 da população europeia. Vamos colocar isso daí em termos do nosso mundo contemporâneo. Vamos imaginar que o Brasil seja um país que tivesse 300 milhões de habitantes. Se tirou 1/3, quer dizer que 100 milhões de pessoas acabaram morrendo por conta da peste negra. Então, no caso ali da Europa, que ele está falando que o contingente populacional tinha cerca de 35 milhões de pessoas, dá para imaginar que mais de 10 milhões de pessoas acabaram morrendo em decorrência da peste negra. Então, quando você acha que o coronavírus com as suas 100 mil mortes é um negócio horroroso, imagina o que estava acontecendo na Europa nessa época. Tá? Coisas que eu sugiro que vocês pesquisem durante essa semana, além do material.
que vocês pesquisem crise feudal no YouTube ou no Google, para aprofundar os conhecimentos de vocês. Além disso, para vocês aprofundarem seus conhecimentos, vocês têm aí o capítulo 3 da apostila 2. Tá? No primeiro capítulo vocês estudaram o sistema feudal, foi a nossa aula número 1. No capítulo 2 vocês vão estudar as cruzadas, que são aquele movimento militar dos europeus contra os povos muçulmanos, em busca aí da conquista da cidade de Jerusalém. E agora, nesse capítulo 3, nessa semana 3, a gente está estudando a crise do sistema feudal, que é esse problema que a Europa está vivendo pela falta de alimentos para alimentar aí toda a população do continente e os problemas que isso gerou. Tá bom? Atividades para essa semana. São aí 3 exercícios. Vocês vão retirar do texto o trecho que aponta a crise do feudalismo. Em qual pedacinho aqui do texto está falando sobre essa crise. Você vai retirar e já vai colocar ele aqui direto. Questão 2. As transformações feitas durante esse período não foram suficientes para suprir as necessidades. O que a população teve que fazer para tentar superar a fome? Quais foram aí as medidas que os europeus tentaram para solucionar o seu problema? Lembra que eu falei que eles estavam tentando derrubar aí algumas florestas para aumentar as áreas de plantação. Questão 3. Ir para as florestas não solucionou o problema. Pelo contrário, piorou. O que aconteceu com a população? Esse pessoal ele estava se dando bem? Estava se dando mal? O que estava acontecendo com essa galera? Por último, vocês vão executar o exercício da apostila na página... Aliás, os exercícios da apostila no capítulo 3. Tá? Todos eles são baseados aí nos textos do material. É só executar na apostila. Tá bom? Boa semana para vocês.